fresquinhos e de qualidade, presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Bom, agora são 8 horas e 48 minutos, reta final do Folha no Ar, para a gente seguir aqui conversando com o professor Samuel Alex Coelho Campos. O professor Samuel é economista, é professor da UF Campos, ele é doutor em economia aplicada e conversa com a gente hoje aqui, desmistificando de forma bem didática, eu diria assim, esse tarifaço do Trump contra o Brasil, que agora já é uma realidade. Para os mais otimistas, talvez eu diria aqui, meu caro professor, é que a gente tem aí uns 30%, talvez, num êxito do governo em tentar negociar, mas que a tarifa já é uma realidade, né? Como você disse, usar parâmetros de outros países. Como outros países conseguiram um descontinho nessa promoção que Trump fez, mas nada que mudasse a ideia a linha de raciocínio do governo americano com relação a essa taxação comercial, né, internacional. O professor Hamilton Garcia, aí sim, deixa aqui aquela pergunta para a gente fechar o programa, né, caminhar para o fechamento. É factível pensar que o acordo com a União Europeia poderia compensar as perdas previstas nesse setor da nossa economia? Ele faz uma pergunta bem interessante, que eu acho que é imediata, assim, para a gente, né? Sim. Mas o acordo do Mercosul na Europeia ainda depende, apesar de ter chegado aos termos do acordo, ainda não foi de fato assinado, porque tem todos os trâmites ainda de checagem legal, tem que ser aprovado dentro dos países do Mercosul, tem que ser aprovado na Europa, e na Europa a França está fazendo uma pressão para não ser aprovado, porque, segundo o governo francês, representam uma ameaça para a agricultura local. Então, vai demorar um tempo. E esse tempo não vai ser o tempo que a gente precisa para escoar esses produtos do Trump, das tarifas, que já agora é 1º de agosto. Mas ele representa uma alternativa a longo prazo. Tanto é que, se a gente pega o histórico de negociação desse acordo Mercosul na Europeia, a gente vê que ele começa a fluir
mais fortemente quando o Trump assume o governo pela primeira vez. Então agora a gente tem o segundo governo do Trump. Então isso representa, talvez, um incentivo para ambos, o Mercosul e a União Europeia, avançarem nessa negociação, né, já foi negociado, né, avançarem na implementação de fato desse acordo. Mas não vai ser algo que vai resolver o problema agora e até ser de fato ser assinado. Quem está com o problema hoje, não acredito que vai conseguir esperar esse acordo. Não pode contar com esse acordo para escoar, porque é negociação entre países, não é nem dois países como Brasil e Estados Unidos, são países do Mercosul, são países da União Europeia, cada um com sua visão, alguns achando, os países mais agrícolas achando na União Europeia que vão perder, os países mais industriais da União Europeia vendo o Brasil como um potencial mercado. Então, é difícil, é uma alternativa a longo prazo para tentar reduzir a dependência do Brasil dos Estados Unidos, mas não é uma alternativa a curto prazo para escoar a produção, até mesmo porque bastante itens são específicos, né? E aí vai ser aquela tentativa de buscar ao longo do tempo, ao longo dessa vigência da tarifa, a gente vai ter, indubitavelmente, a gente vai ter uma mudança da pauta de exportação e um redirecionamento das exportações para países do Mercosul, para a União Europeia e Ásia, mas não vai ser algo que vai acontecer. E aí, esses 30 dias, né? Na verdade, foi menos de 30 dias o prazo. 21, né? Dia 9 que ele mandou a carta. Então, é um prazo muito curto para você conseguir negociar em outro país a exportação de um produto que já estava praticamente fechado você ir para outro país, para os Estados Unidos, né? Então é uma situação complicada em que a gente vai ficar aqui falando, mas a alternativa a curto prazo, a melhor viável seria conseguir que esse prazo seja estendido, porque o prazo estendido significa que você ganha tempo de negociação e os produtos que possam vir exportados podem continuar sendo exportados e, paralelo a isso, você busca outros mercados alternativos ou tenta adequar a sua produção internamente. Perfeito, perfeito. Eu consegui entender perfeitamente. Mais uma pergunta daquelas que a gente precisa de um tempo. Porque até Camboja, 36% de tarifa. Brunei, tem países que a gente nem nunca ouviu falar, mas tem 25%. Camarões, 11%. Canadá, 25%. Os países aqui, Chad, 13%. China, entre 20% e 34%, naquela escalada que a gente falou. Uma ele revogou, Colômbia, 25%, tarifa ameaçada e rescindida em janeiro de 2025. Não... Essa foi dos imigrantes. Dos imigrantes, né? E por aí vai. Cara, assim, Guiné Equatorial, 13%. Parece lógica a pergunta, mas é interessante a gente tentar entender. Para os Estados Unidos, para a economia americana, esse tarifaço como todo vai melhorar muito a arrecadação dele? Você tem uma... Porque assim, não é uma... Cláudio, fiz uma conta aqui, eu acho que isso é até muito impossível de fazer detalhado, um tempo. Mas, vai impactar no PIB americano isso de forma, assim, importante, significativa? As tarifas em si, a arrecadação, de fato, provavelmente vai conseguir arrecadar, até mesmo porque, dependendo da sua previsão, quando a gente pensa, vamos pensar na gente, e a gente coloca dos Estados Unidos. Muitos produtos, o preço aumenta, o que a gente faz? A gente continua comprando. Pão, arroz, feijão. Então, são produtos que têm uma variação, a gente fala tecnicamente, uma inelasticidade, ou seja, ele muda pouco o meu consumo em relação ao preço. Se esse produto muda pouco em relação ao preço, que é o caso do café, né? Então, o aumento de preços não vai reduzir tão grandemente o seu consumo. Então, a tarifa nos Estados Unidos não vai reduzir tão grandemente o consumo dos americanos daquele produto. Então, se o consumo continua, o governo dos Estados Unidos arrecada sim com as tarifas. E dependendo da previsão, então a gente previsão de café, de suco de laranja, está nesse quesito de baixa resposta, vamos mudar o termo, à mudança dos preços. Então, aumento do preço, o consumidor vai consumir menos? Vai, mas é algo tão importante do café da manhã, né? No dia a dia, né? Não só o café, vários outros produtos, que
as pessoas reduzem, mas não reduzem tanto. Então isso repercute em quê? Em aumento da arrecadação via tarifa de importação. Mas agora, para a economia como um todo, a gente tem que olhar. Sentar e fazer 1 milhão de contas e tal. Eu fico pensando aqui, cara, não, assim, economia é um negócio complicado, não se resolve num programa que a gente tentou entender e entendeu legal. Sinceramente, consegui avançar bem aqui com minha ideia de que o Trump, no comando da balança comercial americana, ele é um motorista bêbado, motorista de caminhão bêbado na contramão. Eu acho que eu continuo com essa ideia depois de entender melhor aí, porque assim, o que é o motorista bêbado de caminhão na contramão? Ele vai prejudicando os pequenos. Uma hora pode encontrar o caminhão, encontrou, que é a China, já teve um impacto, mas enfim, o poder dele é muito grande, é o país mais poderoso do mundo, então poder econômico, poder bélico também, né, que conta. Ele não está ameaçando. Ele não está ameaçando. Eu não sei até quando essas cartas ele dá medo, eu tenho medo, cara, tenho medo. Mas, assim, preocupação, não sei. Se bem que quem mora no Rio de Janeiro não tem muito medo, né? Nós aqui temos mais vergonha do que medo, né? O negócio é mais tenso aqui. A gente combate o crime aqui proibindo vender caixa de isopor para motoboy. Sabe que agora não pode vender mais aquelas eco bag, né? Eco bag, mas que as bags de... Não pode. Tô me sentindo muito mais seguro. Você vai sair daqui agora... Pô, bicho, esse negócio é tenso. É proibido vender de alguma forma, que eu nem sei como. Depois vou até gravar um negócio disso. Aquelas bags de motoboy. Não pode vender assim para os caras, não. A solução... A empresa tem que numerar agora, né? Tem que numerar também a empresa. Se for roubado, tem que fazer ocorrência. Se for roubado, tem que... Rapaz, eu não aguento, não. Vamos lá para Minas, lá porque... como é que é o nome da cidade lá que você nasceu? São Tiago. São Tiago, São Tiago. Tiago era chegado de Jesus, hein? Aqui, bom, professor, eu sinceramente ficaria aqui um bom tempo mais conversando, trocando ideia e aprendendo mais sobre essa balança comercial internacional. Acho que tem muito reflexo sobre tudo isso que a gente falou aqui. Paulo Paixão colocou aqui excelente explicação do professor em relação ao PIB. Nós queremos saber o que impacta na cesta básica, no trabalho, como vamos precisar nos comportarmos como consumidores aqui no Brasil. Isso impacta naturalmente em tudo, né? Impacta. Quem fez o comentário foi o Paulo Paixão de Oliveira aqui no YouTube. Impacta, mas felizmente na cesta básica, o que a gente está... Vamos pensar, a cesta básica tem muitos itens, né? Se a gente pegar a cesta básica mesmo, você vai ter arroz, feijão, leite, e aí o que tem no meio é carne, que é objeto dessa sanção, dessa restrição, né, essa barreira. E aí carne vai para essa questão do mercado conseguir se ajustar, porque a carne, a gente não compra carne direto do produtor, a gente compra carne da agroindústria que consegue, de alguma forma, reduzir a sua capacidade de processamento de forma que o mercado interno não fique abarrotado, cheio e leve à queda de preço. Então, dentro da cesta básica, a gente não vai ver muitas mudanças justamente pela capacidade das empresas, do setor processador de carnes, conseguir contornar isso. Quem vai sofrer mais vai ser o produtor do boi, que vai ter que ficar lá, né? A gente vai sofrer na cesta básica com essa possibilidade de aumento de inflação. Então, quando a gente tem aumento de inflação, todos os bens da economia, de forma geral, aumentam, na média, né? Todo mundo, um aumenta um pouco, outro um pouco menos, mas na média a gente pode ter um ganho de inflação de 0,2, alguma coisa assim, né? Então, vai ser pouco, em termos da cesta básica de todo mundo. Felizmente, nesse momento, e aí, mas também é destacar aqui que muito que a gente falou, né, para encerrar, talvez, quase, é previsão, né? Então, a previsão se baseia que a gente está imaginando do que pode acontecer sobre várias suposições. E, de fato, o que vai acontecer vai ser dia 1º de agosto. A gente vai ver os efeitos sobre todos os setores aí, atingidos direta, né, ou indiretamente. O Brasil tem uma semana aí para conversar com os Estados Unidos. Cara, que alegria dupla. Começar a semana te conhecendo
e começar a semana aprendendo sobre essa coisa de economia global, que é muito tensa, como você disse. Mexe num boizinho aqui, descamba lá a ração e mexe com tudo. Economia como um todo, né? Como um todo. Como um todo. Muito sensacional, muito bom poder te receber. Espero que a gente crie esse vínculo e eu possa acessar você sempre que precisar lá. Mas como eu disse, a nossa comunidade, a nossa população usando a academia, que produz conhecimentos fabulosos, fantásticos, e vocês usando a gente aqui, eu costumo dizer assim, como uma janela, como uma vitrine para tudo que vocês produzem lá, que eu sou muito fã, sou apaixonado pela produção das nossas universidades, não só a UF, o ENF, por exemplo, é fantástico, tem ali amigos lá que são cientistas extraordinários, com grandes publicações também, e que assim, algumas a gente ganha a mídia, né, porque é aquela coisa mais chamativa, mais apelativa, o carvão, mais cotidiano. O carvão que é mais duro que o diamante, foi inventado aqui na UENF, então as coisinhas dessas que vão, a prótese para um animal de grande porte, enfim. Mas por trás disso existem outras tantas. Você sabe que, lembra aquele vazamento, acho que foi em 2009, não foi? 2010, aquele rio Pomba veio vazando da mineração. Tem peixe guardado ali no Laboratório de Ciências Ambientais da UF até hoje para pesquisa. Interessante, né, cara? Como que é essa ciência? A pesquisa envolve muito tempo para maturar, né? Não é? Conseguir ter resultado. Não é assim da noite pro dia e os caras vêm com as conspirações aí fabulosas, né? Que a Covid foi inventada na China. Os caras, tem gente que quer bater na gente até hoje se não concordar com ele. Que isso aí foi lá vazou lá do freezer. Laboratório do freezer. Então caiu no esgoto aí, os caras têm até foto do negócio. É avançado. Cara, sensacional te conhecer. Muito obrigado. Realmente, obrigado pelo convite. Boa semana, tudo de bom. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Conversamos ao vivo aqui com o professor Samuel Alex Coelho Campos, né? Doutor em Economia Aplicada e professor da UF Campus, né? Mais entendedores desse processo. Espero que o Brasil consiga êxito aí na semana, como a gente anunciou aqui. São 9h03, Folha no Ar de volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Bora realizar esse sonho aí da casa própria, do carro, da moto, com o consórcio do Cicobi Fluminense.